quero voltar ao vivo com o Alan Garcia, que eu quero saber quais são os motivos, quais serão e qual foram os motivos, o que é que aconteceu. Será que você já tem essa informação, Alan? O que é que motivou, por que é que tem acontecido essa sequência de fugas do nosso sistema prisional? Alan Garcia, é você, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Deixa eu apresentar logo aqui quem está conosco, é o promotor Luiz Vasconcelos, para a gente tentar entender, né, o que é que o Ministério Público pode fazer, deve fazer, o que está sendo feito diante dessas fugas. A gente tem aí informações, promotor, de que nos últimos 2 meses foram 17 fugas. Existem 11 ainda foragidos. 5 foram recapturados e 1 foi morto no confronto com a polícia. Daí eu pergunto, o que é que o Ministério Público está fazendo diante dessa fragilidade no nosso sistema prisional? Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Wilson. Boa tarde, promotor. Veja, primeiro você tem que detectar o que é a fragilidade, né? A fragilidade é de procedimento, é do sistema, houve conivência, né? Houve favorecimento. Então, isso tudo foi adotado já desde que as fugas aconteceram. No primeiro momento, a abertura de procedimento administrativo para identificar justamente se houve falha de procedimento humano, né? E responsabilizá-los administrativamente, se for o caso, ou criminalmente, se houve intenção e dolo. E também já tivemos várias reuniões com a Secretaria de Ressocialização no sentido de analisar e identificar aonde foram as falhas do sistema, as falhas técnicas, para a partir daí você corrigi-las e se foi falha só de estrutura, adotar as providências no sentido de corrigir essa estrutura, se foi falha de procedimento técnico, aí também já houve algumas modificações de imediato e após a conclusão de todo esse procedimento administrativo, você adotar novas regras de procedimentos, né, de vistoria dos presos, de movimentação dos reeducandos, de fiscalização mais rotineiramente nas celas, inserção de outros instrumentos que identifiquem o acesso externo ao interno de material que facilite esse tipo de fuga. Enfim, são várias as situações que a gente está analisando, são 90 dias em regra para que o procedimento fique concluído, mas já digo de antemão, já disse em outras oportunidades, de que a mudança de postura já foi determinada automaticamente. Se essa mudança já é o suficiente ou não, só com a conclusão do procedimento interno é que a gente vai saber. Diante da participação de algum funcionário do sistema prisional e que aí foram fugas em diversos presídios, qual a medida do Ministério Público? Só para a gente entender como funciona a partir do momento que vocês detectam determinado problema. Você tem 2 análises, né, como já falei anteriormente. Uma é falha humana, no sentido de desídia, de desatenção, era para estar em tal local, não esteve, era para fazer tal vistoria, não fez. A outra é dolosa, intencional. Eu, por algum motivo, seja ele pecuniário, coercitivo, de amizade, favorecia a entrada de material e favorecia a fuga. Aí é criminal, não é? Mas a gente não pode, eu não posso fazer, não devo fazer essa antecipação de juízo de valor, vou aguardar a conclusão do procedimento administrativo para que a partir daí a gente determine o que vai ser o procedimento a ser seguido. Diante da quantidade dos foragidos, são 11, informações repassadas pela própria Secretaria de Ressocialização. O Ministério Público também atua para que essas pessoas, esses presos, sejam recapturados o mais rápido possível? A promotoria da execução, ela atua no sentido da cobrança, de estar sempre a par do que está acontecendo, mas é um procedimento investigativo policial, não é? Que está na égide do grupo de inteligência do sistema prisional, dos policiais penais, como também da polícia militar e da polícia
civil. Tudo no sentido da área de inteligência, você precisa identificar, não é uma situação fácil, eles tentam de todas as maneiras evitar de serem presos, né? Então a gente tem que ter, neste momento, serenidade, cautela e buscar com calma o retorno desses elementos ao sistema prisional. Promotor, muito obrigado pelos esclarecimentos que o senhor traz aqui para a gente, até para entendermos como funciona o trabalho do Ministério Público diante de uma situação como essa. São 17 fugas, 17 presos que conseguiram sair, né, dos presídios, são diversos presídios aqui em Alagoas. O trabalho de investigação para identificar por que essa fuga aconteceu, de que forma, foi uma falha ou foi proposital. O que nós temos são esses dados que a própria Secretaria, Wilson, repassou para a gente, a Secretaria de Ressocialização. Foram 17 pessoas que conseguiram fugir, 11 não foram recapturadas ainda, né, estão soltas por aí. Uma foi morta no confronto com a polícia e 5 presos já foram recapturados. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Eu queria aproveitar, Alain, enquanto você está com o Dr. Luiz Vasconcelos, da promotoria, para fazer a pergunta. Você falou muito aí em relação à questão operacional, à questão da falha humana e tudo mais. Mas eu queria saber do Dr. Luiz Vasconcelos se não vai ser também cobrado do Ministério Público, né, da SERES, do próprio Estado de Alagoas, contratações de mais policiais penais para atender a demanda, já que a quantidade do efetivo é insuficiente para tomar conta dessas figurinhas que estão lá, todas elas a qualquer momento buscando a fuga. Doutor Luiz, o Wilson está fazendo a seguinte pergunta. Se existe, a partir do Ministério Público, que o senhor faz parte, a cobrança ao Estado de Alagoas, à Secretaria de Segurança, sobre a contratação de mais profissionais para trabalharem dentro dos presídios, ou seja, né, dos policiais penais. Será que essa não pode ser um caminho para reforçar a segurança nesses presídios? Existe todo um trabalho do Ministério Público no sentido de identificar o problema. O problema é só de quantitativo de pessoas, o problema é estrutural, o problema é de falta de qualificação de treinamento. São situações que você precisa analisar, né? A partir do momento que você identifica qual é a carência e qual é a necessidade, obviamente que a gente vai estar o governo do Estado no sentido de que procure equacioná-las, né? Se for de pessoal, até onde eu sei, já tem um concurso que foi finalizado, estão em fase final de treinamento, né, para que venham a ser convocados, nomeados, mas eu não sei se é só isto a solução do problema, né? Como você disse, foi mais de um presídio, teve situações assim que são absolutamente inadmissíveis, né? O presídio do Agreste mesmo, a gente tem monitoramento em todo o presídio, então assim, não é aceitável, né? Você teve situações do cara fugir pela porta da frente, né? Então, a princípio, com toda certeza, foi falha de procedimento, desídia do pessoal, né? Então, você primeiro precisa identificar responsabilidades, identificar quais são as falhas, para a partir daí você o Estado, ou a quem diz direito, a solução desse problema. Mas primeiro, identificar. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Wilson, eu volto com você. Muito obrigado, Alain, pela sua participação. Agradeço ao Dr. Luiz Vasconcelos também pela participação e as informações. Perfeito. A fala do promotor é espetacular. É aquilo, é identificar primeiro o que é que está acontecendo. É falha humana, é falha técnica, é falha dupla, o que é que está acontecendo, é favorecimento, enfim, depois de buscar tudo isso, aí sim, pode ser também falha humana, pode ser que seja detectado pela quantidade de o efetivo não seja suficiente para estar em vários lugares como deveria ser. Então é tudo isso. E o Ministério Público tem esse papel de identificar e depois levar para que o Estado possa, então, sanar o problema para evitar essas fugas constantes que nós estamos acompanhando. Pra você ter ideia, foram 12 que fugiram do presídio do Agreste, um presídio de segurança máxima, todo automatizado, todo cheio de câmeras para lá, para cá, e ainda é admissível que 12 pessoas fujam e que ninguém perceba em tempo hábil, ou que perceba, ou que impeça que essas pessoas fujam. Desses 12, 5 foram recapturados, um tentou dividir com a polícia, trocou tiros e acabou morrendo, e ainda tem 10, ainda aí, enfim, por algum lugar, aprontando, escondidos, e não foram recapturados. E aí, somando com o último que fugiu agora, que ainda não foi encontrado, 11 presos estão soltos
e ainda não foram recapturados. E aí depois as outras fugas que tivemos, final de setembro, final de agosto e tudo mais, enfim. O que está acontecendo? Agora vamos investigar e vamos saber qual a causa de tudo isso e saná-la, como disse o próprio promotor. Importante.